Boa tarde a todos, chamo-me João Paulo e venho mostrar-vos este webinar integrado no ciclo de cursos online gratuitos que têm vindo a ser apresentados, denominado Medições e Orçamentos Modelos BIM. Fizemos uma primeira sessão da parte da manhã, uma pequena sessão, criando um exemplo 1, em que foi criado um articulado diretamente no Arquimedes. Foram criados artigos simples, artigos com composição, artigos vinculados ao gerador de preços, em que de seguida as medições foram medições atribuídas diretamente às células, foram medições através de subtabelas, inclusive medições sobre os ficheiros de arquitetura. Da parte da tarde, pretendemos agora fazer a extração de medições através de modelos de arquitetura, designadamente do Revit, e essas medições serão associadas a um articulado que será elaborado com o auxílio da base de dados do gerador de preços, do CIP. Vai sendo possível depois fazer a extração diretamente conectado com o modelo Revit a uma obra de Arquimedes através de um complemento designado por plugin. Esse complemento plugin a que nós nos referimos, digamos que é o complemento que fará a ponte diretamente entre o Revit e o Arquimedes em termos de extração de medições. Onde é que nós podemos retirar esse complemento? Se formos à página da topinformatica.pt, designadamente à parte do OpenBIM, à plataforma BIM Server Center, dentro da Store, nós temos aqui várias aplicações, das quais destacamos algumas, que são aquelas que nós nos iremos debruçar agora, que será o plugin relativamente à vinculação com Revit, mas de acordo com a área de interesse, se eu fizer aqui modelação 3D, por exemplo, podemos verificar que temos aqui o designado plugin que faz exatamente a ligação entre o Revit e o Arquimedes. Destaco também aqui uma aplicação que é designada por SIP Architecture, que é uma aplicação que também poderá ser descarregada gratuitamente, que permite fazer modelações arquitetónicas 3D com um detalhe já com alguma dimensão. Temos também o nosso UFC Builder, que é uma aplicação que também faz essa modelação, embora são aplicações que depois irão ser possíveis de utilizar para a modelação e para desenvolver as restantes especialidades complementares. Acima de tudo, o que eu vos queria referir era o plugin, onde é que nós podíamos descarregar o plugin, que, por conseguinte, irá ser algo que irá estar vinculado depois ao Arquimedes, não é? E que nos permite fazer exatamente essa extração das medições. Posto isto, vamos só avançar diretamente para o Arquimedes. Permitam-me só aqui uma pequena nota em relação ao Arquimedes, que tem a ver com o manual. Os manuais estão sempre disponibilizados na nossa página. Portanto, nós quando instalamos o plugin que eu referi agora, descarregado diretamente da plataforma BIM Server Center, é instalado dentro do Revit, precisamente um menu que nos permite depois gerar as quantidades extraídas da modelação 3D arquitetónica, que serão depois vinculadas à parte do Arquimedes. Portanto, e as duas aplicações têm que estar instaladas no mesmo computador. Eu, para poder tirar essas mesmas medições, tenho que ter quer no computador o Revit, okay, quer o Arquimedes também instalado no computador. Só assim é que eu poderei extrair as referidas medições. Desta forma, vamos então criar o nosso exemplo 2. Para isso, vamos centrar na parte do menu geral de programas, um bocado à imagem daquilo que já fizemos na parte da manhã, em que temos a parte da gestão, os tais programas, Arquimedes e controle de obras, gerador de preços e os tais pré-dimensionadores numa fase de anteprojeto, como eu referi. No caso concreto, executámos o pré-dimensionador de medições e orçamentos, que nos permitiu fazer um estudo da viabilidade imobiliária. E agora vamos centrar na parte do Arquimedes, para isso vamos criar o nosso exemplo 2, onde são possíveis depois vincular ao Revit e extrair essas mesmas medições. Para isso vamos então abrir o Arquimedes. Abrimos então o Arquimedes. E vamos criar um projeto novo.
Fazemos novo, dizemos que é um orçamento, indicando para o efeito, chamando exemplo 2. Refira-se que este exemplo será armazenado na pasta C2 para engenheiros de projetos Arquimedes. Se quiserem criar uma diretoria própria do utilizador, podem sempre fazer, por uma questão depois a posteriori de criação das cópias de segurança. Podem então traçar a diretoria o caminho que entender. E depois vamos dizer que é de obra nova. Portanto, temos aqui vários geradores de preço em função dos países que eu escolher e depois terei também a parte do gerador de preços de reabilitação de espaços urbanos. Neste caso concreto, vamos indicar que é de obra nova e vamos então fazer aceitar. Eu tinha desejo continuar, vamos dizer que não, eu tinha posto exemplo, porque já existe a obra exemplo que criámos de manhã, vamos colocar aqui exemplo aliás, exemplo 2, que assim é que está correto. Fazemos aceitar. Pergunta se quer criar uma obra nova a partir de um assistente. Nós vamos dizer que não. Entenda-se que eu ao dizer que não quero nenhum assistente, eu não quero que ele me crie nenhum articulado vinculado aos pré-dimensionadores, quero ser eu a criar esse articulado, uma vez que vou extrair as medições do Revit. Então vou dizer que não quero nenhum assistente, faço aceitar, e agora localização da obra. A nossa obra vai-se localizar em Braga, neste caso concreto. Superfície total construída, vamos colocar 750. Indicando que a superfície, o piso tipo, nós tínhamos indicado que era 150 metros quadrados, vamos ter 5 pisos acima da rasante e 0 abaixo, isto é, não temos nenhuma cave ou parcialmente enterrada ou enterrada, portanto não indicamos que é 0. Questões relacionadas com as acessibilidades, topografia e desníveis e mercado, isto são opções que nós, ao utilizar e em função da parametrização que nós façamos aqui, permite-nos depois, a posteriori, ter o nosso orçamento com um coeficiente de majoração maior ou menor em função, digamos, da localização da obra. Entenda-se que se eu tiver uma obra numa zona com difíceis acessos, em que é uma zona histórica, não posso ter estaleiro nem grua, torna-se bem mais complicado, então com certeza que a obra vai ter custos acrescidos pelo facto de não termos a possibilidade de ter estaleiro. Parametrizamos desta forma os dados, fazemos de seguida aceitar e é-nos feita uma pergunta em relação à geração de árvore de capítulos, subcapítulos, secções. Eu vou dizer que não quero gerar essa árvore de capítulos e subcapítulos. Porquê? Porque nós vamos criar o articulado de raiz. Até certo ponto vamos repetir um pouco aquilo que fizemos na primeira sessão, ou no exemplo número 1. Portanto, ao dizer que não, vamos abrir um orçamento completamente em branco. Dizemos que não, também, e ficamos com o orçamento completamente em branco. Desta forma, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir buscar o ficheiro, como nós dizemos, importar um ficheiro de extração de medições de Revit. Para isso eu preciso do ficheiro. Como tinha demonstrado na imagem anterior do plugin, depois de instalado no Revit, eu fazia uma transposição do ficheiro em formato Revit, de CSV nesse caso, para ser importado no Arquimedes. Como é que nós fazemos? Depois de exportar o ficheiro do Revit, tenho aqui a opção dentro do arquivo, conexão com Revit. Então vamos importar um ficheiro da extração das medições do Revit. Fazemos então essa importação e vamos indicar concretamente onde é que esse ficheiro se localiza. O tal ficheiro MSSV, portanto, é o ficheiro que foi extraído diretamente do Revit a partir do plugin e fazemos abrir. Ok? Fazemos abrir, de seguida aceitar. E vamos dizer que queremos vincular este ficheiro com o Arquimedes. O que é que isto me vai permitir? Ao vincular, vai-nos permitir depois fazer uma ligação entre a obra, a origem, neste caso, entre o Revit e o Arquimedes, e sempre que o arquiteto fizer alguma alteração em termos de modelação arquitetónica 3D, vou obter um alerta instantâneo a dizer que é preciso atualizar as medições. Portanto, eu vou extraindo as medições em função da arquitetura sendo atualizada. Portanto, então vamos dizer que queremos vincular com o Arquimedes e fico com a janela relativa à parte da importação do ficheiro. Esta última funcionalidade que aqui estamos a ver permite importar de uma base de dados do utilizador os artigos correspondentes. Isto é, a identificação dos artigos é realizada através dos preenchimentos dos campos, como nós designamos, Keynote, nas famílias de Revit. Vamos então fazer aqui aceitar.
E muito bem. Do lado esquerdo, nós temos aqui o ficheiro de obra exemplo 2 que criamos dentro do próprio Arquimedes. À direita, temos o nome do projeto de Revit. Aliás, podem ver que até está aqui uma série de indicadores em inglês. Portanto, temos aqui a categoria das famílias. Como podemos verificar, isto tem a ver com a caracterização que nós fizemos ao nível do Revit. Nesta janela, a atribuição e a extração das medições permite associar os artigos da base de dados do Arquimedes, identificada nesta tal zona a verde. Para já ainda não criámos nenhum articulado ao nível do Arquimedes. E depois as entidades ou materiais que foram definidos pelo arquiteto ao nível do Revit. Portanto, identificada pela zona azul que nós estamos a ver aqui do lado direito. Na parte inferior, será apresentada a medição ou entidade do material importado diretamente do Revit. A base de dados do Revit encontra-se organizada através, como nós sabemos, quem utiliza o Revit, através de entidades, famílias, tipo e instâncias. Okay? Como podemos ver aqui. Neste caso concreto, as famílias encontram-se divididas em tipos, que representam uma especificação de uma família, sendo a instância a ocorrência do tipo dentro da referida base de dados. Um exemplo seria, só para vos dar um exemplo, seria o tipo de janelas de uma folha com 100 por 60, portanto tem a ver com a questão das famílias, e ao mesmo tempo ter uma subfamília com o tipo de janela, como nós designamos. Assim, cada tipo representa os artigos que devem ser orçamentados e as instâncias respectivas. Okay? Em conjunto com as propriedades dos recursos, iremos produzir as tais medições. Desta forma, vamos fazer então aceitar no canto inferior esquerdo e vamos para o Arquimedes. O que é que nós nos pretendemos fazer aqui neste momento? É criar um articulado através dos comandos que foi apresentados na primeira sessão, no exemplo número 1, criar uma estrutura de orçamento de acordo com aquilo que nós temos na realidade que orçamentar e de acordo com o que temos de extrair em termos de medições de Revit. Ok, podemos só extrair a parte relativamente às paredes exteriores, podemos extrair só a parte relativamente às medições das portas, por exemplo. Portanto, vai depender agora do que é que eu quero retirar em termos de medição. Para isso, e através exatamente dos mesmos comandos, os mesmos itens que fizemos na primeira sessão, vamos criar aqui um artigo chamado F, por exemplo, em que será relativo às fachadas. E dentro do capítulo fachadas, eu vou criar um subcapítulo em que vou ter as alvenarias não estruturais, em que eu vou designando, por exemplo, como sendo FF, designo que é um subcapítulo. E este subcapítulo que eu vou criar, o resumo que eu vou dizer, vai ser alvenaria não estrutural. Ok? Aceitar. De seguida, vou ter também um outro subcapítulo, que será, por exemplo, a parte relativa às paredes divisórias interiores, em que eu vou designar aqui o subcapítulo. Eu, neste caso, poderia chamar aqui parede divisórias de placas, gesso cartonado, por exemplo. E temos dois subcapítulos pendurados no capítulo principal, que é o capítulo F. Por acaso, nós temos aqui uma situação, pronto, ainda bem que também fiz este não é que seja um erro, mas às vezes fazemos as coisas também propositadas. Se eu quiser apagar um subcapítulo que foi criado, basta oprimir no botão lá direito o rato em cima e fazemos apagar e apagava o subcapítulo. Porquê? Porque a dependência que eu tinha criado não estava no local correto. Portanto, eu quero a dependência associada ao capítulo F, portanto, teria que garantir sempre a dependência correta, ok? Temos também o undo para voltar atrás, podemos redefinir. E agora, dentro da parte do capítulo da alvenaria não estrutural, vamos introduzir aqui 3 artigos vinculados ao gerador de preços. Artigos esses que serão relativos ao painel exterior da parede mieira. Portanto, vamos então fazer aceitar, vinculamos ao gerador, indicando para o efeito que queremos introduzir
uma parede exterior, que neste caso vai ser FF, neste caso vamos para FFM, por exemplo. Não se esqueçam que em caso de dúvidas têm sempre cá em cima os binóculos para procurar o artigo que eu pretendo associar depois à extração das medições do Revit. E vamos designar como sendo o pano exterior de parede de mieira dupla da alvenaria de tijolo. Como podemos verificar, passo a ter à direita aqui a parte da definição do pano exterior, em que eu vou indicar objetivamente que quero uma parede desta tipologia, indicando a dimensão da alvenaria de tijolo, que é 30 × 15. Não esquecer que a parametrização permite-nos sempre fazer, depois a posterior, um conjunto de listagens, e podemos verificar que a parametrização que eu faço vinculada ao gerador de preços, consigo associar um preço unitário a um preço do artigo composto da mesma em função da parametrização que fazemos. Fazemos então aceitar. Criei então essa vinculação ao gerador. De seguida vamos introduzir um novo que será vinculado também ao gerador, FFD, que vamos dizer que é um pano interior da parede de mieira de 11. Então, indicando, por exemplo, aqui FFD, pano interior de parede de mieira de 11 cm. Vamos buscar então a parede correspondente, 11 cm, cá está. Okay. Tem um custo diferente, tem aqui, digamos, os recursos necessários para fazer a construção deste pano de parede interior. Temos aqui os recursos, que serão depois transportados para o nosso orçamento, e vamos vincular, são as medições, digamos, ao meu artigo composto. Fazemos então aceitar. Depois vamos introduzir agora também um outro elemento que será dentro das paredes de alvenaria não estrutural, linkando ao gerador também. Vamos buscar um pano interior para revestir em fachada. Portanto, indicado concretamente qual é que é o artigo que nós pretendemos, e vai ser pano interior de fachada dupla da alvenaria de tijolo. Ok, indicando que queremos um bloco deste tipo, supondo que é um bloco, supondo não, é mesmo um bloco térmico neste caso, tijolo cerâmico térmico, com a respectiva dimensão, e temos aqui o custo. Fazemos então aceitar. E temos, ao nível da alvenaria não estrutural, temos os 3 artigos compostos introduzidos. Relembro também que quando importo um artigo vinculado ao gerador, tem sempre os recursos necessários para realizar esse trabalho. Sempre que eu quiser alterar algum parâmetro em relação ao artigo que foi importado, podemos sempre selecionar o gerador e novamente ao gerador de preços e fazer a parametrização que entender, transportando essa alteração novamente para o meu orçamento. Ao fazer aceitar, se eu fiz uma alteração em termos de parametrização, vai ser importada para o meu orçamento essa referida alteração. Vamos agora introduzir também, por exemplo, aqui a parte em relação às paredes divisórias e placas, quando eu faço 2 cliques em cima da inserção e vinculando sempre a um gerador. Relembro da importância de estar vinculado ao gerador, que tem a ver com a possibilidade de retirar a posterior um conjunto de listagens que de outra forma não será possível. Portanto, quando eu não vinculo os elementos ao gerador de preços, eu depois não posso tirar uma série de listagens, como o caderno de encargos, como o PSS, como a gestão de resíduos. São listagens que estão sempre associadas ao gerador de preços. Fazemos então, indicando que queremos usar o gerador de preços, indicando então que queremos uma parede interior de placas de gesso cartonado ou gesso laminado, e vamos indicar para o efeito, por exemplo, a placa de gesso laminado. Selecionamos, parametrizamos de acordo com a pretensão, ok? Pronto. E vamos obter um custo unitário, um custo do meu artigo composto. Fazemos então aceitar, e temos também, digamos,
a transposição do gerador para o meu orçamento que estamos a criar destes 4 artigos. O procedimento agora seria o mesmo em relação a outros elementos que eu tivesse, como se fosse caixilharias, como se fosse rodapés, como se fosse iluminação, etc. Portanto, esta vinculação é sempre possível de o fazer de acordo com este critério que nós estamos aqui a demonstrar. É claro, eu estou a criar o orçamento através de raiz também para perceberem qual é que é o fluxo de trabalho. Porque em circunstâncias normais, se eu tiver um orçamento já criado, eu posso sempre vincular novamente ao meu ficheiro de Revit, indo a extrair as medições. Se eu tiver este articulado já criado de outro orçamento, bastará só para o efeito e vincular as novas quantidades ao ficheiro de Revit. Como é que nós agora fazemos essa vinculação ao ficheiro de Revit? Uma vez que já fomos arquivo e fizemos a conexão com o ficheiro de Revit, ok? Já fizemos este passo da importação do ficheiro da extração das medições através do plugin. Como é que eu agora faço essa associação? Basicamente, o que eu vou buscar ao Revit são as medições, não é mais do que isso, porque o articulado tem sempre que ser criado ao nível do Arquimedes. Para isso, eu carrego e vou vincular novamente ao ficheiro RVT, ficheiro Revit. Passa a ter aqui do lado esquerdo, já temos as tais famílias criadas. Temos a fachadas, temos a alvenaria não estrutural e temos aqui os códigos respectivos da alvenaria não estrutural e temos as paredes divisórias também relativas às paredes divisórias ou placas como nós designamos. Nós temos 2 artigos. Se tivesse mais, seria mais por aqui fora, iremos ter mais caixarias, aberturas ou que fosse, por exemplo, instalação ou iluminação, seria exatamente o mesmo procedimento. E do lado direito vamos ter essa associação. Vamos começar por a associação correspondente ao Revit. O que nós vamos agora fazer é fazer a correspondência direta. Isto é mesmo uma correspondência direta. Como vemos, nós temos aqui uns pontos de interrogação ainda, portanto, quer dizer que ainda não foram extraídas as medições, então, nem foram validadas. Para isso, como é que nós procedemos? Eu carrego no primeiro código, nas fachadas da alvenaria não estrutural, carrego no primeiro código e vamos do lado direito, dentro das paredes, neste caso dentro da parte relativa aos walls, às paredes, como podemos ver, básico walls, nós vamos dizer qual é a correspondência que nós queremos do artigo do Revit com o artigo do Arquimedes. Basicamente, é fazer uma correspondência direta. Portanto, como isto corresponde à minha parede não estrutural com o código que está ali referenciado, eu seleciono à direita, no Basic Walls, a parede, que neste caso é tijolo furado de 15, mais XPE de 5, mais tijolo furado de 11, mais estuque. Faço a seleção direta e na parte, no canto inferior esquerdo, fazemos acrescentar e fazemos a associação. Passa a ter um ponto de exclamação que ainda não foi validado. Como é que nós validamos a extração destas medições? Da seguinte forma, temos aqui este visto, que é para vincular, que já foi revista. Portanto, nós extraímos as medições do tijolo furado, mais XPS, etc., com o meu código do Arquimedes. Portanto, associamos. De seguida, vamos aqui, dentro do capítulo de fachadas de alvenaria não estrutural, selecionamos o segundo pano, que neste caso será relativo ao código FFD 010. E como é que extraímos as medições? Vamos do lado direito e vamos verificar dentro do walls, que foi definida com a tipologia da arquitetura, qual é a parede que nós queremos fazer correspondência, que por acaso, neste caso, vai corresponder à mesma. Então, pura e simplesmente, fazemos acrescentar deste lado, fazemos mais, fazemos a correspondência e queremos também extrair estas medições para este pano de parede. Como? Com esta opção aqui mais e de seguida validamos. Ok? Temos agora o terceiro passo que tem a ver com as paredes divisórias de placas. As paredes divisórias de placas, ou melhor, nós ainda temos aqui uma outra, que é esta parte da parede que nós definimos em qualquer altura. Podemos voltar ao Arquimedes e verificar o código a que é que se refere a parede. Vamos aqui continuar com a parede não estrutural. Podemos puxar para a direita e referir e visualizar em termos gráficos qual é que é a parede respectiva.
E queremos também, digamos, neste caso, será um sistema ETICS da fachada, neste caso, alvenaria não estrutural, vamos pôr o sistema ETICS, fazemos mais e validamos essa exportação das medições, da vinculação das medições com o Arquimedes. Por fim, temos a parte relativa às paredes divisórias de placas, são aquelas paredes de divisórias interiores, de gesso cartonado, em que nós temos precisamente aqui identificado placa de gesso, mais lado de rocha, mais placa de gesso, seriam paredes de divisão interna de compartimentação. Para nós fazermos a transposição das medições e retirar as medições do Revit, para o efeito seguimos o mesmo princípio. Fazemos então mais e vamos validar essa mesma importação das medições. Isto seria os passos que eu iria seguir se tivesse, de acordo com a quantidade de artigos que tivesse definido no meu articulado, criado no orçamento ao nível do Arquimedes. Agora, para extrair efetivamente as medições e transportar para o Arquimedes, temos que fazer aqui aplicar, no canto inferior, e de seguida a extração de medições. Ele pergunta se seja criar uma cópia, eu vou dizer que não, e de seguida aceitar. Como podemos ver, nas quantidades foram retiradas as quantidades diretamente do meu ficheiro Revit. Em qualquer altura, sempre que houver alteração do ficheiro Revit e eu voltar a substituir o ficheiro que me foi fornecido pelo arquiteto, eu indo novamente à vinculação com o Revit, poderei fazer novamente essa nova vinculação das medições e voltar a redefinir e extrair, no caso concreto, haver alterações. Uma vez que já está revisto, parte do princípio que já não é necessário fazer atualização. Mas as medições foram traçadas. Permita-me já agora só aqui uma nota, porque poderá ser extremamente útil, na questão da quantificação das medições. Talvez eu vou criar aqui uma nuance, que é, eu vou criar aqui, também ficam com esta deixa, porque é muito importante, eu vou criar aqui um artigo novo, um capítulo, melhor dizendo, que eu vou chamar sanitários, por exemplo. Nós vinculamos com o Revit, mas vamos imaginar que eu agora queria medir neste mesmo orçamento, porque eu depois posso juntar aqui várias formas de agregar as medições, mas vamos imaginar agora que eu queria quantificar medições retiradas, por exemplo, de ficheiros de arquitetura, de máscaras de arquitetura. Nós até certo ponto já fizemos isso na primeira sessão, mas agora vamos imaginar que eu queria quantificar sanitários, ou medir rodapés, ou áreas de superfície de paredes a pintar. Como é que nós podemos fazer isso? Eu vou só linkar aqui 2 ou 3 itens ao gerador, vou dizer aparelhos sanitários, e vou colocar, por exemplo, lavatórios. Lavatório, vou caracterizar, por exemplo, um lavatório de pousar de porcelana, por exemplo, da Roca. Posso caracterizar o equipamento e posso personalizar. E fazemos aceitar, já tem um custo associado. Faço aceitar, tenho lavatórios e poderia por aqui fora, dentro dos sanitários, introduzir, por exemplo, bacias de retrete, da mesma forma. Vamos fazer aqui, fazemos mais, vinculamos ao gerador de preços. Vamos aqui à parte dos sanitários. Em caso de dúvidas, temos aqui o procurar o artigo, os tais binóculos. Vamos por aqui sanitas e vamos pôr aqui, por exemplo, uma sanita de tanque, baixo, porcelana, sanitária da Roca. Portanto, podemos personalizar qual é o tipo de equipamento e aceitar. Pronto. E faltam-nos as quantidades. Só para relembrar, eu as quantidades e as medições, eu poderia chegar aqui e definir diretamente que tinha no meu projeto 5, ok? E tinha quantificado, dizia que tinha 5 lavatórios. Mas como é que eu faço isto através de ficheiros de arquitetura? Não, se bem se recorda, na primeira sessão, eu carrego na coluna quantidade, vou aqui em baixo à parte da inserção de uma linha normal de subtabela, eu vou introduzir uma subtabela, que neste caso vai ser de unidade, ok? De unidade. E quando eu faço a inserção de uma subtabela de unidade, vou dizer aqui, por exemplo, lavatórios, uma vez que é aquilo que eu estou a medir, lavatórios, e agora preciso das quantidades. E essas quantidades eu posso importar ficheiros de arquitetura. Esses ficheiros podem estar em formato DXF ou DWG, e para isso eu vou importar. Vamos fazer aqui máscaras DXF, DWG,
Vou fazer mais e vou buscar um ficheiro, por exemplo, que eu tenha aqui, que me vá servir, por exemplo, de base para a criação para a medição. Só vamos introduzir aqui um edifício, pode ser uma planta do piso 2 até 4, vamos pôr aqui uma planta já com alguma dimensão para ter alguns equipamentos para que possamos medir. Reparem, eu tenho uma planta, eu posso criar aqui também, ao nível do Arquimedes, labels ou níveis. Isto é, esta planta é do piso 2 até 4. Eu poderia chegar aqui ao nome da medição e chamava piso 2 a 4. E estou a medir a planta de 2 a 4. Neste separador, que é a gestão dos desenhos, eu posso criar um plano novo. Este seria piso 2 a 4, piso. Este é o que está... Vamos agora criar um plano novo, que vamos chamar piso, por exemplo, 0. Ok? Vamos criar um plano novo, aliás, eu poderia fazer mais, vamos chamar piso 1. Ok, piso 1. Eu estou no nome da edição ao piso 2 a 4. Agora vamos imaginar que eu quero ativar, quero quantificar concretamente do piso 2 a 4 os lavatórios que eu tenho. Opção contagem e carrego em cima dos lavatórios. 2, neste caso tem mais 2 e estão medidos. Quando eu faço de seguida a fechar, eu transportei 4 lavatórios para a sala correspondente de lavatórios. Mas estes 4 lavatórios que estão aqui associados é relativamente ao piso 2 a 4. Quer dizer que, se eu for novamente à medição sobre ficheiros de arquitetura e se transitasse aqui no nível do label para piso 0 ou piso 1, que fosse, o ficheiro de arquitetura, se eu alterar, vamos aqui mudar, piso 1, estão a ver? Piso 1. Voltava a importar o ficheiro correspondente do piso 1. Vamos buscar aqui um ficheiro de arquitetura, que é do piso 1. E vou acrescentar, eu passo a ter máscaras de arquitetura em função dos pisos que eu quero medir. Então, aqui chamava, por exemplo, piso 1. E agora vamos quantificar os lavatórios que eu teria ao nível do piso 1. Quantos é que são? Quantificava, carregava em cima deles, que neste caso, por acaso, coincide. Mas podíamos ter aqui mais, não é? Imaginemos que eu tinha mais lavatórios. Para apagar, basta carregar no eliminar. Eu estou a medir ou a quantificar lavatórios, mas entenda-se que, tendo em conta as características ou os ícones, ou os comandos que eu tenho disponibilizados para a medição, podem ser inclusive superfícies verticais a medir. Poderei também demonstrar isso sem qualquer problema. Vamos então fazer aceitar. Ou fechamos a janela. E tenho mais 4 lavatórios, passo a ter 8 lavatórios. Portanto, eu chamei-lhe aqui lavatórios, aqui seria o piso 1 a 4, eu agora alterava o nome piso 2 a 4 e esses seriam relativos ao piso 1. Portanto, por acaso coincide em termos de quantificação, mas poderia ser diferente. Portanto, podemos usar esta forma de medição sobre máscaras de arquitetura, que também é relativamente rápido de se definir. Portanto, duas formas de medir, como nós demonstramos já. A extração das medições, portanto, isto foi um som à parte, que é uma pergunta que é muito frequente também, ao nível do Departamento Técnico na Assistência. Como é que eu faço as medições, extraio as medições a partir de máscaras de arquitetura, que temos de vários pisos, portanto, para isso é criando a unidade de medida e importando um ficheiro de arquitetura e fazendo a medição por cima de ficheiros de arquitetura. Portanto, será um passo que é extremamente útil também. Portanto, já extraímos as medições, quer ao nível do ficheiro Revit, quer ao nível da medição sobre ficheiros de arquitetura. Já sabem que se eu, porventura, tiver um determinado trabalho em que não contempla o articulado que eu fui buscar ao gerador de preços, neste caso concreto, vamos imaginar que o oficial, primeiro de canalizador, ou melhor, a cisterna, neste caso, nós não vamos considerar a cisterna neste capítulo. Botão lá direito do rato, apagávamos. Sim, continua vinculado ao gerador de preços, conseguimos ver que está vinculada na mesma ao gerador de preços e não perde essa ligação pelo facto de ter eliminado um recurso do meu artigo composto. Ok? Porque a questão dos artigos compostos, e não me querendo repetir, só faz sentido, a importância deles estarem vinculados ao gerador é extrema pelo facto de, a posterior, poder tirar um conjunto de listagens que de outra forma não será possível, está bem? Pronto. Temos então aqui a parte das medições. Vamos agora ver, por exemplo,
como é que se pode fazer a extração das medições de elementos ou de especialidades complementares. Muitas das vezes é feita a solicitação para fazer os orçamentos a um gabinete e esse gabinete vai estar a medir as especialidades e mede as especialidades muitas vezes em CAD e anda com as medições em CAD e cria uma folha de Excel com essas medições. Isto acaba por ser redundância de trabalhos. Nós, quando trabalhamos com fluxo de trabalho, OpenBIM, que nós designamos, com este tipo de fluxo de trabalho, em que nós temos ferramentas que estão vinculadas no mesmo projeto, evitamos sempre essa redundância de trabalhos. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu tiver os técnicos que utilizam determinadas especialidades, se utilizarem as especialidades que estão vinculadas à biblioteca de programas da CIPA, veja-se por acaso, imagine que o fizemos a parte de estruturas. Então, eu posso pedir a esse técnico, ok, fornece-me o ficheiro do Arquimedes das estruturas. Eu tenho a medição toda detalhada e não há erros e omissões, porque aquilo que ele vai medir é efetivamente aquilo que está preconizado na solução estrutural. O mesmo se passa em relação às outras especialidades complementares, como seja, por exemplo, o Sanitary System, o Water System, a parte do SIP Fire Hydraulic System, a parte do SIP Gas, aquelas especialidades que nós já abordámos em sessões anteriores, tudo isto já está medido. Porquê? Porque foi feitas as especialidades nas aplicações que estão integradas no mesmo fluxo de trabalho. Portanto, não há redundância de trabalhos e há que acelerar processos. Então, como é que nós extraímos as medições, por exemplo, ao nível da estrutura? Eu abro o CIPECAD, só para demonstrar, vou a estruturas, CIPECAD, okay? Abro o CIPECAD, abro o exemplo prático exatamente do edifício que nós temos vindo a falar nestas webinars. Este é o edifício da estrutura, em que temos sapatas isoladas, sapatas combinadas, temos uma caixa de elevador, temos lajes e temos uma série de elementos estruturais, vigas e por aí fora. Portanto, e nós pretendemos, obviamente, medir tudo isto com muito detalhe. Como é que nós extraímos as medições daqui para o Arquimedes? Primeiro, a obra tem que estar calculada e depois isto acaba por ser algo que é gratuito, que é exportar as medições e o orçamento da estrutura e da fundação para o Arquimedes. Temos o símbolo associado ao Arquimedes e exportamos as medições. Ao realizar essas medições, eu tenho que redefinir o parâmetro da localização da obra, do município, da envolvente, etc., o tipo de solução construtiva, isto é, eu vou aqui fazer a localização, neste caso concreto era em Braga, como nós definimos, digo Braga, e vou definir os mesmos parâmetros, em termos de crescimento, em termos de sustentabilidade, em termos de desníveis, de topografia, exatamente os mesmos valores. O botão é fabricado em central ou em obra? Ok, eu digo em central. Faço aceitar. A fundação leva cofragem ou é sem cofragem? Seguinte. A questão da estrutura. Existe cofragem. Que tipo de cofragem é que vamos ter? Fazemos se é metálica ou de madeira. Fazemos o seguinte. E de seguida são extraídas as medições vinculando ao Arquimedes. Portanto, isto são indicações em relação às lajes que nós estamos a usar. Vamos então agora. Ele está a fazer os trabalhos prévios, as demolições. Aqui, claro que não existe, porque isto é uma estrutura de betão armado. Aqui só a parte estrutural. E vou indicar que quero extrair as medições fazendo para o efeito exportar. O que é que vai acontecer? Ele vai criar um ficheiro BC3, neste caso, um ficheiro com as respectivas medições. Ou melhor, eu ao fazer exportar, ele cria um ficheiro diretamente dentro do Arquimedes. Ok? Pronto. Então fazemos exportar, escolho o caminho para onde quero exportar, esse caminho indiquei previamente antes e cá está, fundações, regularização, contenções, sapatas superficiais, vigas de fundação, lajes, pilares, por aí fora, está tudo aqui bem medido. Portanto, e esta medição resulta com o detalhe todo e com a solução construtiva que efetivamente, ou a solução estrutural que efetivamente foi preconizada. Portanto, não há erros ou omissões. Aqui não vai medir nem mais volume, nem menos volume de sapatas. É exatamente as medições que vão ser realizadas. Pronto, então nós extraímos as medições, no caso concreto do CIPECAD. Vamos abrir aqui a parte
das outras especialidades complementares, por exemplo, a parte ao nível do CPLM e Sanitary System, cá está, dentro da parte do MAP nós temos o Sanitary System e temos o Water System. Pronto, vamos extrair também daqui as medições, no Hydraulic System também, abrimos então o Sanitary System, ok? Vamos buscar o mesmo projeto que foi preconizado por o técnico, projetista, no caso concreto, e da mesma forma, premimos no separador orçamento no canto superior esquerdo, e temos, podemos ver aqui no 3D, temos a parte das caixas de visita, ao nível das residuais, ao nível das pluviais, temos os sanitários, temos as caleiras, os tubos de queda, etc. Imprimimos no separador orçamento. Do lado direito temos uma opção que diz atualizar e neste momento na versão 2021, a partir da F e da G, já existe aquilo que nós chamamos o mapeamento feito e a vinculação diretamente com o gerador de preços. Então vamos fazer atualizar a medição. Dizemos que queremos fazer o mapeamento para CIP Portugal e no banco de preços também vamos usar o CIP Portugal drenagens de águas. Fazemos aceitar, ok? Depois de aceitar, temos na parte superior exportar e vamos da mesma forma exportar as medições, indicando o caminho para nós queremos exportar. Vamos pôr drenagens residuais e pluviais. Drenagens residuais e pluviais, escolhemos o caminho e fazemos aceitar. Okay? As medições das residuais das pluviais estavam exportadas, o técnico projetista tinha feito essa exportação, é-nos dado o tal ficheiro BDC, no fundo, ok? E vamos fazer agora o mesmo para a parte relativa às outras especialidades. Portanto, vamos agora buscar, por exemplo, o abastecimento de águas, da mesma forma. Temos aqui a parte do abastecimento. Podemos retirar os elementos do modelo, dos elementos próprios. Fazemos fechar a janela. Só um bocadinho. Aqui o modelo BIM. Só aqui retirar a parte das plantas, também nos interessa. E vamos ativar aqui na parte dos elementos, os elementos próprios. Pronto, e fazemos aqui aceitar. No fundo, o que eu queria demonstrar basicamente era ver-nos o 3D das redes, ok? Pronto, só para demonstrar que temos aqui as redes. Ok. Pronto, e retiramos então os vários elementos das plantas e ficávamos só com a parte da rede. Como podemos ver, temos a rede e vamos fazer de seguida, da mesma forma na parte do orçamento. Fazemos o atualizar, atualizamos a medição, para CIP Portugal, fazemos aceitar e vamos exportar a parte relativa ao abastecimento de água, já com o mapeamento feito, e vamos exportar para o mesmo local e chamamos abastecimento de água. Ok, fazemos então a listagem de abastecimento de água e faríamos de seguida exportar e aceitar. Muito bem. Temos então também a parte feita do abastecimento da água. Vamos agora para a parte do incêndio. O princípio é o mesmo. Temos a parte da rede sprinkler. Isto foi algo que foi abordado na webinar relativa às instalações hidráulicas. E na parte de incêndio temos vários pisos com a respectiva definição da rede sprinkler. E o princípio é o mesmo. Orçamento, atualizar a medição, se Portugal aceitar, fazemos a conversão da unidade, vamos a exportar e pomos incêndio e de seguida aceitar. O que é que agora vamos pretender fazer? No fundo, acaba por ser aquilo que nós designamos consolidação de orçamentos, isto é, eu vou querer anexar
todas as medições num orçamento que nós designamos o orçamento final, em que tenho desde a arquitetura, desde a estrutura, desde a parte das redes prediais, desde a parte relativa às instalações, não é? E à parte de incêndio. Eu quero vincular isto num orçamento único. Qual é que é então o passo a seguir? Com a opção, vamos agora fechar as aplicações que já não pretendemos. Portanto, podemos fechar ou minimizar, é igual. Voltamos ao Arquimedes e dentro do Arquimedes vamos fazer a tal consolidação de orçamentos. Para isso, criando muito rapidamente, ou melhor, com calma, vamos criar aqui um exemplo 3, em que vamos agregar então todas estas medições que foram extraídas, quer da arquitetura, quer das especialidades complementares. Como é que fazemos isso? Vamos fechar o exemplo 2, criamos um orçamento de raiz, exemplo 3, vamos fazer então a chamada consolidação de orçamento, o princípio é o mesmo, chamando para o efeito exemplo 3, indico se quer criar ou não uma diretoria própria, vamos juntar então vários orçamentos. Fazemos então, dizemos que queremos obra nova, aceitar. De seguida, não queremos nenhum assistente, como já tinha referido nos exemplos anteriores. Aceitar. Vamos indicar objetivamente o local da nossa obra, vamos dizer que é em Braga. Indicando para o efeito a superfície total construída. Indicando então as dimensões pretendidas. 5 pisos, 0 pisos. Tipo de acessibilidade, topografia e mercado, definimos então os parâmetros necessários. Aceitar. Não queremos nenhum assistente em termos de geração de árvore de capítulos ou subcapítulos. Porquê? Porque nós vamos fazer consolidação de orçamentos. Neste caso, vamos pretender juntar 2 ou mais orçamentos. Ok? E vamos fazer aceitar. Nesta janela, pergunta-nos se deseja conhecer como se copiam os artigos e indicamos que não. Para quê? Para abrir um orçamento em branco. No fundo, reparem, há aqui passos que nós executamos ao nível dos vários orçamentos que são repetitivos. Portanto, isto também acaba por ser útil, uma questão também de transmissão, de transmitir o conhecimento, no fundo. Vamos agora, então, definir a importação numa primeira fase do modelo de arquitetura, do tal exemplo que nós criamos há pouco, extraímos as medições, e vamos buscar a extração dessas medições todas ao nível da arquitetura. E depois vamos pegar na estrutura, depois vamos pegar nos incêndios, nas hidráulicas, como é que nós fazemos essa consolidação. Existe na opção arquivo aqui algo que se designa como consolidação de orçamentos. Então eu posso fazer a inclusão de um orçamento, faço incluir um orçamento, indico concretamente qual é o caminho onde está o orçamento. Uma nota aqui que também poderá ser útil. Nas várias aplicações, muitas das vezes, em qualquer uma das aplicações que nós temos, da biblioteca de programas CIPE, existe aqui uma coisa chamada acesso rápido. Isto dá muito jeito. Quando nós temos obras que estão em locais muito especificadas pelo utilizador, em vez de andar aqui à procura dele na árvore, eu posso criar aqui um acesso rápido, em que eu faço editar e colo aqui o caminho desse acesso rápido. A obra até pode estar na rede, na pasta teste, exemplo, projeto 5, data Y. Repare, eu ao criar o acesso rápido e fazendo aceitar, quando eu primo de seguida em acesso rápido, acedo diretamente a essa pasta. Não tenho que andar na árvore a carregar mais por aí fora. Portanto, vou aceder diretamente à árvore. Vou então buscar o acesso, o orçamento relativo à arquitetura. Faço 2 cliques em cima dele. Ele importa tudo que foi medido da arquitetura e essas medições foram transportadas diretamente do Revit. Cá estão as medições que nós tiramos do Revit. Sempre que nós temos esta indicação, fundo verde, com uma indicação do número, isto quer dizer que as medições foram extraídas daquilo que nós designamos de uma subtabela.
quando é medido por cima de um fecheiro de arquitetura, fica-vos um asterisco aqui. Quer dizer que a medição foi sobre fecheiros de arquitetura. Portanto, neste caso, como podemos ver, por exemplo, aqui ao nível do FFM 010, o pano exterior da parede mieira que nós tínhamos introduzido ao bocado, os tais 188.004, reparem que ele foi medir ao nível dos pisos, os vários pisos, e temos os parciais e depois temos o final, o total. Portanto, temos então a arquitetura importada. Ok, agora vamos precisar de inserir o orçamento relativo à estrutura. Portanto, esse orçamento relativamente à estrutura, de onde é que foi tirado? Foi tirado do CIPECAD quando fizemos a exportação das medições para o Arquimedes. Para isso, vamos a arquivo, consolidação de orçamentos, incluir outro orçamento, acesso rápido, estruturas, e vamos buscar o fecheiro da nossa estrutura. Ao inserir o projeto ou o fecheiro das medições da estrutura, como podemos ver, nós temos o acontecimento de terreno, passamos a ter uma reorganização dos capítulos. Esta reorganização prende-se com a vinculação ao gerador de preços. Ele assume, como são as exportações de medições das várias aplicações que compõem a biblioteca de programas da CIPA, ele vai assumir digamos, os códigos que estão referenciados no gerador, o que torna fácil a sua organização. Temos então acontecimento de terreno, nivelação, regularização e por aqui fora. Portanto, e vamos verificar as contenções, as vigas de fundação, a estrutura, portas exteriores, porque são medidas da arquitetura, que já tiramos da parte da arquitetura, isolamentos térmicos, por exemplo, coberturas planas, tudo isto vem medido da arquitetura, já com a junção da parte de estrutura. Vamos agora inserir um outro orçamento. Vamos incluir outro orçamento e vamos incluir o orçamento relativo a quê? Relativo às instalações, às restantes especialidades complementares, como seja, por exemplo, a parte de sprinklers, gás, drenagens de águas residuais e pluviais, Sea Plumbing Sanitary System, e a parte do Water System, que é abastecimento, e a parte de telecomunicações. Portanto, parte de incêndio, fazemos então 2 cliques em cima. Passamos a ter, sempre que houver alguma incidência, por exemplo, se eu tiver um preço que seja ligeiramente diferente daquele que já estou a utilizar, ele vai colocar com os dados diferentes. Portanto, ele vai validar e depois eu posso redefinir já o mesmo, como iremos ver. Portanto, já temos a parte também das tubagens, distribuição, de abastecimento, temos aqui a parte de incêndio, portanto, já está mais cá para baixo, tetos falsos. Portanto, a parte de incêndio, vamos só ver onde é que isso está. Sprinklers, cá está em cima. Temos aqui a definição da quantidade de sprinklers que foram transportados da medição exportada diretamente do CIPFARE, Hydraulic System, no fundo. Vamos incluir aqui outro orçamento. Neste caso concreto, instalações vai ser a parte do gás. Da mesma forma, se houver alguma retificação de alguma incidência, dá-nos um aviso, fechamos a janela. Vamos inserir outro orçamento. Neste caso concreto, ao talho rápido, vamos às especialidades vertente, residuais e pluviais, tal orçamento que nós geramos do Sanitary System. Depois vamos inserir mais um orçamento que será a parte relativa ao abastecimento. Para nos dar aquelas incidências como já referimos também. Já existe na obra, mas com dados diferentes. Ok, tudo bem, nós validamos. Incluir outro orçamento. Vamos definir então o atalho rápido. Falta-nos o ITED, telecomunicações, e aqui está. Desta forma, eu tenho os orçamentos incluídos. Se formos aqui arquivo, conciliação de orçamentos, mostrar orçamentos incluídos, nós podemos verificar quais são os orçamentos que estão já, fazem parte do meu orçamento global, do meu orçamento final. Temos também a possibilidade de atualizar sempre os dados vinculados ao gerador de preços que tenham sido modificados. Isto é, se porventura eu estiver a trabalhar numa pasta da rede em que o projetista de estruturas voltou a colocá-lo ao fecheiro, em tempo real eu faço uma atualização da parte de estruturas ao nível do meu orçamento global final. Portanto,
portanto, em termos de medições, não é? Os articulados, os artigos são sempre os mesmos, a não ser que eu altere a estrutura. Numa situação tinha muros, noutra situação deixei de ter muros, então ele vai redefinir o orçamento e vai eliminar esse item, porque não faz parte do meu orçamento. Portanto, estes orçamentos que foram incluídos, nós temos aqui 7 orçamentos, fazemos aceitar e vamos então, ele vai fazer outra vez, ou eu fazer aceitar, ele vai ler novamente todos os orçamentos que eu fui anexando um a um e vai verificar se existem alterações em termos de quantidades e se existirem vai redefinir as mesmas. Vou então só gravar e temos aqui a parte relativa à inclusão dos orçamentos. Neste momento, como podemos ver, eu tenho, portanto, aqui a parte da rede sprinklers, tenho a parte, claro que se eu quiser ordenar isto de forma diferente por algum motivo, em termos de hierarquia, eu carregando no botão lá direito do rato, posso mover para baixo. Portanto, eu posso, se eu quiser ordenar questões, facilitar a visualização gráfica, posso imprimir no botão lá direito do rato, mover para baixo, posso apagar, posso inserir novas linhas de composição. Portanto, isto agora é uma questão de completar o orçamento. Ou então fazer alterações ao mesmo. Isto é, embora eu tenha feito a inclusão dos orçamentos das vários projetistas, nada me impede de eu chegar, por exemplo, aqui à parte relativa, sei lá, às tubagens, neste caso, e fazer uma parametrização diferente. Vinculo novamente ao gerador de preços, link ao gerador, e poderia fazer uma parametrização da minha caixa de forma diferente. Olha, afinal a caixa numa fase inicial era de 60% a 75%, mas o projetista disse-me que afinal vai ser de 70% por 50%. Reparem, e temos uma alteração em função da parametrização que eu faça de caixa, eu passo a ter um preço unitário diferenciado. E, ao fazer aceitar, ele transporta para o meu orçamento global a alteração que eu produzi ao nível da parametrização do gerador de preços. Ok? Temos o custo. Não esquecer que, mais uma vez, isto é importante porque são questões que ocorrem muitas das vezes, é porque é que no caderno de encargos não há determinados artigos que não fazem parte, ou porque é que na listagem do PSS não fazem parte de determinadas fichas, tem a ver com questões de estar ligado ou não ao gerador de preços, está bem? Então, esse é um aspecto que eu realço sempre muito em relação à panóplia de listagens que iremos já fazer a seguir em termos de saídas de resultados. Desta feita, temos o nosso orçamento concluído, em termos de consolidação de orçamentos. Já sabem que se eu não concordar, sei lá, se neste trabalho eu não tiver necessidade de colocar a botoneira, por exemplo, imprimo no botão lá direito do rato, apago, mantenho na mesma a vinculação ao gerador de preços, temos então um orçamento concluído. Agora, temos a necessidade de fazer a geração de documentação. Essa geração de documentação, agora, cabe a cada um essa mesma geração. Em todo o caso, eu vou explicar aqui como é que nós podemos parametrizar a mesma. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero fazer uma saída do mapa de quantidades deste meu orçamento. Para isso, nós vamos aqui a Arquivo, Imprimir. E em Arquivo, Imprimir, relembrando novamente, na parte relativa aos dados do cabeçalho, eu tenho a possibilidade de escrever o projeto, mas chamar exemplo 3, por exemplo. O local vamos para Braga e o promotor vai ser a top. Ok? Portanto, preencher o cabeçalho. Eu irei já falar outra forma de preencher estes cabeçalhos e colocar o logotipo. No aspecto da listagem, tem a ver com questões da colocação do logotipo. Isto é, ele por defeito traz este pré-definido, como estão a ver. Em todo caso, se eu for aqui do utilizador, posso ir buscar uma imagem, um JPEG, um EMF, o tipo de formato que nós queiramos introduzir, okay? Por forma a validar a sua introdução. Eu não vou validar nenhum em específico, mas portanto podemos definir do utilizador o logotipo.
E esse logotipo depois pode ser posicionado na minha listagem ou naquilo que nós chamamos a planilha, no local que eu entender em termos de cabeçalho, de rodapé. Portanto, tudo isso é editável, como iremos ver até certo ponto um pouco. Fazemos então aqui, vamos dizer que não queremos nenhum logotipo, aceitar. E agora quero fazer estilos de documento. O que é que são os estilos de documentos? Os estilos de documentos permitem-nos, nada mais, nada menos, do que fazer a atribuição de determinadas características de espaçamento de linhas, alterando o tipo de letra, espaçamento de alinhamentos, parte do tamanho da letra também. Pronto, são parametrizações mais simplificadas do que aquelas que conhecemos ao nível do Word, mas são sempre possíveis de alterar de acordo com aquilo que nós temos aqui pré-definido. Neste caso não vou alterar nada e da mesma forma posso fazer a configuração do cabeçalho e colocar o logotipo que entender. Muito bem. Depois temos a parte relativa a arquivo imprimir, temos a parte relativa a listagens. Eu vou talvez começar por uma listagem que é o mapa de quantidades, em vez de começar pelas outras que estão aqui em cima. Vamos aqui imprimir listagem. E na impressão de listagem, vamos selecionar aqui mapa de quantidades. Para isso, selecionamos medição. Em medição, vamos selecionar mapa de quantidades orçamento. E quando vos referir das planilhas, as planilhas são estes ficheiros que nós estamos aqui a ver, vou maximizar, que são parametrizados. Isto é, eu posso, aqui em baixo, editar a planilha. Existe um manual de edição da planilha que depois é a forma como é apresentada a listagem. E nesta mesma planilha é configurado, digamos, a forma de apresentação do que é do cabeçalho, do que é do rodapé. Portanto, como é que eu vou colocar o símbolo? Tem aqui uma série de itens. Eu não vou estar aqui a explicar exaustivamente como é que isto se faz, porque existe um manual para isso. Onde é que isso está? Menu superior, em ajuda. Temos aqui a possibilidade, Arquimedes e controle de obra, editor de planilhas de listagens. Portanto, são sempre, lembrando que temos as ajudas sempre a tirar o máximo partido das várias aplicações. Além das ajudas, qualquer um dos programas em arquivo, gestão de arquivos, tem sempre exemplos que acompanham também as aplicações. E além disso, também temos a parte dos vídeos, das webinars, que estão na página da topinformatica.pt. Pronto, voltando só à parte da listagem, imprimir listagem, digo então que quero a parte relativa à medição, mapa de quantidades, orçamento, e aqui em baixo nós podemos verificar que temos aqui o tipo de saída de listagem, o formato de números, os dados de impressão, número da primeira página, ajuste da página, dados da listagem. Dados da listagem, para que é que isto nos serve? Serve precisamente, por exemplo, para preenchimento do cabeçalho, como os dados do projeto, como os dados da empresa, os dados do cliente, dados da obra, textos do utilizador e os logotipos do utilizador. Portanto, eu posso, a partir daqui, nestes dados para listagens, gravar por defeito estas opções que ficam depois para todos os projetos que nós possamos criar ao nível do Arquimedes. Assim, vamos selecionar uma vista preliminar, portanto, medição, vista preliminar, mapa de quantidades, orçamento, fazemos então imprimir. Podemos ou não apresentar a medição detalhada, isto tem a ver com o detalhe que nós queremos na medição. Portanto, quando eu digo que quero medição detalhada, vem um capítulo sobre capítulo e é-me apresentado, como podemos ver, repara, são 42 páginas, como estamos ali a ver, na parte superior, e é-me apresentado, vai-me apresentar o detalhe todo. Dá-me os parciais, dá-me os totais e dá-me as quantidades. Identifica objetivamente cada um dos itens ao nível das várias especialidades que foram inseridas na consolidação de orçamentos. Isto estamos a retirar o mapa de quantidades. A questão do logotipo, como já referi, pode ser sempre colocado com os dados do projeto, como eu referi anteriormente. E na parte final, se for por aqui fora, temos aqui um resumo do mapa de quantidades e o que é efetivamente medido. Okay? Pronto. Este mapa de quantidades, como nós estamos aqui a fazer, a medição, mapa de quantidades de orçamento, é feito para uma vista preliminar. Em todo caso, se eu selecionasse RTF ou LogX, poderíamos fazer saídas diretas então para os periféricos que eu encaminhasse.
Também posso fazer algo que é ir aqui a Excel e dizer assim, bem, mas eu quero o orçamento e medição, quero Excel, orçamento e medição e quero para um ficheiro da Excel. Em vez de fazer uma vista preliminar ou imprimir para RTF ou DocX, por exemplo, ou PDF, eu quero exportar isto para Excel, para poder eventualmente mandar o ficheiro da Excel para um colega, por exemplo, uma vez que ele não tem o Arquimedes, e então posso fazer imprimir. Ao fazer essa exportação, eu faço aceitar, indico o caminho para onde quero exportar o ficheiro da Excel e ao fazer aceitar, vou dizer que sim, que seja substituir, ele vai abrir o Excel e todas as células que aqui estão são células com formatação. Portanto, isto era o passo que eu seguia para fornecer o ficheiro da Excel ao colega ou ao dono de obra, eventualmente, em que eu, se não concordasse com o preço unitário e dissesse, olha, afinal é 201 euros, por exemplo, automaticamente, como verificamos, as células têm formatação e será redefinido o valor final global, quer o parcial, quer o global, ao nível do meu orçamento. Fazia gravar e tinha o meu ficheiro da Excel exportado. Outra coisa, eu vou dizer que não quero gravar, em termos de Excel, claro está que todas estas listagens que estão aqui do lado direito são possíveis de exportar para Excel. Uma que é muito usual apresentar é o orçamento sem medição, ou seja, sem detalhe. Esse orçamento sem detalhe, porque não quer especificar concretamente, digamos, qual é os custos unitários, quer o custo final, quer o custo global, só do trabalho. Então posso fazer Excel orçamento sem detalhe, ficheiro da Excel. Aqui com a opção ajustar a página, podemos configurar e dizer concretamente se quero posição vertical, tipo de formato da página, tipo prefere que onde pretendo exportar. Tudo isto é válido e é, digamos, análogo a todas as listagens que nós temos aqui em termos de saída do programa. Faço aceitar, de seguida imprimir, código hierárquico ao próprio, estrutura de preço, orçamento, se é de venda ou se é de estudo, poder já falar um bocadinho também sobre isto. Faço aceitar, digo que sim, uma vez que o nome que eu estou a usar é o mesmo, e tenho um orçamento aqui, não com aquele detalhe que nós vimos anteriormente, mas sim um orçamento só com as quantidades, o preço unitário e o preço global, neste caso, do artigo. E no final, depois, teria, com certeza, aqui o valor global do meu orçamento, como podemos ver. Okay? Pronto, da mesma forma, posso imprimir, uma vez que estou no Excel, já sabem que podemos fazer, digamos, a impressão direta aqui do Excel. Claro que não é este o objetivo que pretendemos sempre que as listagens sejam feitas a partir diretamente do Arquimedes. Pronto, este tipo de listagens, já verificamos como é que se faz mapa de quantidades com detalhe, sem detalhe, como é que nós fazemos aqui agora, por exemplo, uma listagem em relação ao orçamento. Portanto, orçamento, ok? E nós estamos num orçamento, este é um orçamento base, entenda-se que é um orçamento em que os preços que estão aqui são preços, como nós dizemos, de referência. Não são preços que têm margem de lucro, nem são preços que têm o IVA, por exemplo, incrementado. São preços que estão linkados ao gerador. E quando nós vamos linkar esses preços ao gerador, convém sempre, como eu referi, são preços de referência, convém auscultar o mercado e verificar se não houve uma alteração substancialmente em termos de preços de mercado. Portanto, isso convém sempre verificar se, como eles não são atualizados sistematicamente e com a periodicidade que eventualmente podem pensar, isto é, elas são atualizadas alguns de acordo com as indicações dos fabricantes, ou então entre versões são corrigidas esses fatores, como sendo o nível de mercado, como é que está o mercado, portanto são os capas, os coeficientes de majoração ou minoração em função da oscilação do mercado, mas não são atualizados em tempo real os preços. De qualquer forma, orçamento a orçamento, eu explico-vos já a seguir como é que se faz uma cópia do orçamento base para um orçamento de venda, imputando uma margem de lucro que eu queira diluída na maquinaria ou na mão de obra. Estamos aqui só com o orçamento base, fazemos então uma vista preliminar, orçamento a orçamento, vista preliminar imprimir, apresentar a medição detalhada
e tinha aqui 61 páginas com o meu orçamento da obra. Ok? Pronto, tudo muito bem detalhado, pronto, com o rigor que eu assim quis, porque tem a ver com a vinculação ao gerador de preços, obviamente. Portanto, temos aqui então o nosso orçamento. E agora era uma questão de imprimir e tinha o orçamento gerado. Ou exportava-nos depois para ficheiro em função do tipo de formatação que nós temos aqui em baixo. Portanto, agora como é que eu faço uma listagem? Já que falei nesta parte aqui do orçamento de venda, como é que nós copiamos este orçamento base para um orçamento de venda? E tem aqui uma opção que é em processos, cópia estrutura de preços, copiar a estrutura de preços. Isto é, eu posso copiar a estrutura de preços, faço estrutura de preços, copiar a estrutura de preços, e vou copiar a estrutura de preços do orçamento base para o orçamento de venda. Ok? Eu vou dizer assim, olha, eu quero na mão de obra 20%. Ok? Quero incrementar 20%. E na maquinaria, eu até tenho maquinarias próprias, mas mesmo assim vou colocar 15%. No material vamos pôr mais 20%. E sem classificar, como seriam custos indiretos, por exemplo, combustível, eletricidade, etc. Portanto, ou digamos o fiscal de obra, por exemplo, nós vamos colocar aqui mais 10%. E vamos copiar a estrutura de preços para venda, fazemos aceitar. Quando eu agora primo no botão lá direito do rato, em cima desta linha ou barra laranja, e vamos aqui à opção da apresentação de colunas e vamos dizer estrutura de preços, se verificarem, eu tenho a quantidade, acaba por ser a mesma, não é? São as quantidades que eu tinha, quer no preço base, que é do de venda, mas como podemos verificar, os preços já são diferentes. Aqui já tem incrementada, em termos percentuais, cá está, podemos ver aqui em baixo, mão de obra, maquinaria, materiais, as tais margens que eu coloquei como sendo margens de lucro que eu pretendo. O que é que isto me permite? Permite-me, quando eu faço as mesmas listagens anteriores, e se for aqui imprimir listagem, e vou fazer, por exemplo, a listagem do orçamento. Agora já não é o orçamento base, mas é sim o meu orçamento de venda. A planilha que eu vou usar, ou a listagem que eu vou usar já vai ser de venda. Ok? Faço aceitar, ou imprimir. Digo que quero apresentar o valor do IVA, só a indicação, quero apresentar só a indicação, ok, dos impostos, aceitar, e se for depois à parte final, só para visualizarmos esta parte aqui da cópia da estrutura de preços para venda, ok, na parte final já tem total do orçamento, ao bocado tinha 270 tal mil, se bem me recordo, e temos aqui os impostos associados, e aqui neste orçamento já é o meu orçamento de venda efetivamente. Já no orçamento base, aqui já tem incrementadas as minhas margens. Também posso fazer uma outra coisa, que é, já que estamos nesta parte, que é nos processos, que é aquilo que nós chamamos ajuste do orçamento. Também posso fazer um ajuste do orçamento. Esse ajuste pode ser um valor ou pode ser um ajuste parcial. Por exemplo, se eu disser ajuste do orçamento e quero ajustar a estrutura de preços de venda, nós tínhamos de venda 356.957.30. Vamos imaginar que eu queria ajustar isto a, sei lá, 360 mil. Então, 360, 1, 2, 3, 360 mil. E vou diluir este diferencial que havia entre o de venda e aquele ajuste que eu quero pelos tipos de recursos que eu quero contemplar. Eu quero dizer, olha, vou diluir isto só no preço dos materiais, por exemplo, e faria aceitar. Portanto, também posso fazer o ajuste do meu orçamento a um valor. Ok? Pronto. Devo também essa indicação, que também é extremamente útil, por questões, digamos, onde é que eu insiro as minhas margens de lucro, como é que eu ponho, incremento aqui uma percentagem, ou como é que faço a listagem com os impostos associados. Muito bem, da forma que eu vos apresentei. Agora, vamos pegar no nosso orçamento, na mesma, portanto, reparem que eu agora continuo, uma vez que fiz cópia da estrutura de preços para venda, eu estou a trabalhar e estou a fazer listagens sobre venda, ok? Mas vamos pensar agora que eu quero tirar um outro conjunto de listagens, por exemplo, o caderno de encargos. Então, arquivo, imprimir, caderno de encargos. Na opção caderno de encargos, faço aceitar.
digo que é de promoção privada ou de obra pública. Ao dizer de obra pública, tem que dizer o tipo de obra nos termos dos despachos, no caso de edifícios escolares, administrativos, pronto, vou dizer que é obra pública, portanto, neste caso vai ser de obra privada. Qual é o prazo de execução da obra, a caução que nós vamos definir à partida, ao definir o contrato, não é? O artigo faz referência a normas revogadas, estão a ver aqui. Portanto, o software detecta quando há alteração das normas, deseja atualizar a informação das condições técnicas, eu vou dizer que não. Ok, e aceitar. E passo a ter o meu caderno de encargos. Ele está a gerar o caderno de encargos. Como estão a ver cá em cima, 70 páginas, 80. A obra já tem alguma dimensão, porque tem bastantes especialidades que nós inserimos, desde a arquitetura, estruturas e as especialidades complementares. E então temos aqui o caderno de encargos. Obrigações do empreiteiro, condições técnicas, condições específicas, desde a recepção do controle dos materiais, conservação, armazenamento e manuseamento, e por aqui fora. E isto só resulta, esta listagem que está aqui complementar, só resulta se eu estiver vinculado ao gerador de preços. Está bem? Para isso, bastava depois fazia exportar ou imprimia diretamente para um periférico que tivesse instalado no meu computador. Como é que nós fazemos a edição do caderno de encargos? Eu posso personalizar também o meu caderno de encargos em função, digamos, de critérios próprios. Por exemplo, há determinados artigos que eu quero trabalhá-los, como é que eu edito? E posso gravar depois para futuramente usar noutros projetos. Neste caso concreto, vamos aqui à opção mostrar caderno de encargos do gerador de preços. Eu quando carrego em caderno de encargos do gerador de preços, eu tenho aqui, cá está as condições administrativas, as cláusulas, as condições técnicas, ok? E neste caso, precisamente nas condições técnicas, por exemplo, nas especificações sobre os materiais, na parte relativa aos botões, vamos entrar aqui dentro do caderno de encargos, na parte relativa aos botões, e o botão não estrutural, por exemplo, eu quero, no caso concreto, editar as instruções em relação ao botão não estrutural. Eu quero editar as instruções. Eu estive a ver o caderno de encargos, não gostei das instruções que lá estavam, quero alterar. Como é que nós fazemos isso? Temos um lápis aqui, de acordo com o código e a unidade, eu vou aqui ao resumo, carrego na parte correspondente ao artigo ou às instruções que eu pretendo alterar, vou ao lápis, do lado esquerdo, e temos aqui as instruções relativamente ao botão estrutural, neste caso eu disse não estrutural, mas é estrutural, quero alterar algo. E quero precisamente em relação à parte relativa, por exemplo, a, sei lá, vamos pegar aqui em qualquer coisa, só para verificarmos, recepção e controle. Deixa-me só ver aqui, duração. Portanto, quero fazer uma alteração qualquer. No caso do botão se designar por dosificação, vamos imaginar, podia acrescentar ver normativa qualquer. Só para verificarmos. Ao fazer aceitar, okay, eu fiz a alteração ao meu caderno de encargos. Depois existe aqui a possibilidade de gravar, criar dados do utilizador, okay, e ao fazer aceitar, essa alteração foi tida no meu caderno de encargos. Portanto, fiz a alteração, digamos, ao nível das especificações ou das condições técnicas do referido caderno de encargos. Ok, posto isto, indo à opção arquivo imprimir, ao imprimir o meu caderno de encargos, esta alteração que eu coloquei ao nível do caderno de encargos vai ser implementada no mesmo, está bem? E daí também pode ter sido gravado para outras obras. Árvore de composição, voltamos ao nosso ecrã principal, em relação às medições, e agora o tipo de listagem, por exemplo, o plano de controle de qualidade. Vamos aqui à opção arquivo, imprimir, plano de controle de qualidade. Esta listagem plano de controle de qualidade é uma listagem também
de alguma utilidade. Portanto, isto agora vai depender muito do tipo de obra que estivermos a fazer. Como a gestão de resíduos, no caso da obra pública, é obrigatório fazer. Houve uma listagem que também já vamos verificar. Este documento aqui apresenta-nos o plano de controle de qualidade de uma forma integrada com as especificações da regulamentação em vigor. Portanto, o que é muito importante, com as características do projeto e, obviamente, com o estipulado que está ao nível do caderno de encargos. Portanto, podemos verificar a introdução dos requisitos, a segurança, portanto, é uma listagem que está muito bem detalhada. Ok. E da mesma forma, poderemos exportar ou imprimir diretamente para periférico. Outra listagem possível de tirar na parte concreta de arquivo, imprimir, será o plano de segurança e saúde em projeto. Referindo novamente que só é possível que estando vinculado ao gerador de preços, porque as fichas são resultado daquilo que está no gerador de preços. Então, estando no plano de segurança e saúde em projeto, ao fazer o seguinte, eu agora vou definir os autores do projeto, portanto, posso importar dados pré-definidos que já tinha, ou quem são os agentes intervenientes, se tivesse guardado eventualmente em biblioteca, estão aqui, ok? Quem é o autor, companhia de seguros e por aí fora, portanto, são dados que eu já posso importar. Passo seguinte, o número de pisos acima da rasante, vamos pôr 5, abaixo da rasante 0, número de, digamos, o prazo previsto de execução de meses, vamos pôr, por exemplo, 24, e o número médio mensal de trabalhadores previsto em obra, vamos pôr 6, por exemplo. Portanto, isto são dados que são de introdução muito fácil, vai depender do tipo de obra. Damos seguinte, condições climáticas ambientais, no caso de querer definir algum parâmetro adicional, posso sempre considerar. Caso concreto, em relação às interferências com a circulação pedonal e via urbana, etc. Portanto, são especificações muito próprias do caderno de encargos. Instalações provisórias, se existem ou não, quais é que existem. Fazemos o seguinte. Isto são, digamos, todos os equipamentos auxiliares que fazem parte do meu caderno de encargos, que eu quero que façam parte. Fazemos o seguinte. E depois temos aqui, digamos, mais parâmetros a preencher, como a morada, o nome. Vamos pôr Braga. Vamos pôr aqui exemplo 3. Este 253-209-435 é o número da assistência. Sempre que tiverem dúvidas, ligam para aqui para colocar alguma questão. Temos aqui a parte da comunicação às equipas de salvamento, etc. Pronto, fazemos o seguinte. Não especifica o telefone da companhia de seguros. Pronto, isto claro que devemos sempre fazê-lo. Neste caso, não vou estar aqui a colocar estes campos todos. E fazemos aceitar por fim. Portanto, é-nos gerado então o meu PSS. Plano de segurança e saúde em projeto. Este plano de segurança e saúde em projeto pode ser trabalhado por nós, assim como também pode ser exportado diretamente para ficheiro para poder trabalhar num documento no Word, por exemplo, ou exportar para PDF. Portanto, como podemos verificar, temos então toda a parte dos conteúdos, as condições técnicas específicas, a parte relativamente aos trabalhos auxiliares, quais são as fichas, tipo de perigos associados ao trabalho, pronto, então, como podem ver aqui. E temos então a parte a exportar ou imprimir. Como é que se edita o plano de segurança e saúde em projeto dentro do Arquimedes? Da seguinte forma. Eu vou fechar a janela e vamos então, arquivo, imprimir, ou melhor, temos que editar o plano. E para editar o plano, tem que ir a mostrar e segurança e saúde. Da mesma forma como fizemos no caderno de encargos, o princípio é o mesmo. Depois temos aqui do lado esquerdo, digamos, a maquinaria, os andaimes, por exemplo, se formos aqui a ferramentas e manuais de golpe, por exemplo, vamos por aqui ferramentas manuais de golpe, cinzéis, macetas e picaretas. Quero aqui fazer uma alteração qualquer aqui neste elemento, podemos editar, e ao editar podemos agora colocar as normas de utilização e os riscos associados, se quisesse alterar alguma coisa.
poderia fazê-lo. Ok? Ou inclusive também editar os símbolos que estão associados com a opção editar e podemos incluir ou eliminar imagens que estão associadas ou selecionar nova imagem de disco, se entender. Portanto, todo o documento é editável. Portanto, ao fazer aceitar, iria-nos gravar e tinha as alterações produzidas ao nível do nosso PSS. Outra listagem que é possível fazer sair, por exemplo, é algo que, como já referi, na parte relativa à obra pública, no caso a gestão de resíduos. Isso há uma listagem que na opção arquivo imprimir, gestão de resíduos, cá está. Na gestão de resíduos, o tipo de documento, vamos selecionar a administração pública, ok? Para gerar o plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição, neste caso, que é aquilo que nós pretendemos. Temos então o documento associado e temos, digamos, quais são os resíduos gerados. Okay. E a classificação deles em termos de código, LER. Ok? Quantidade que foi produzida, quantidade para reciclagem, percentagem, operação de reciclagem, no fundo, e temos as siglas segundo o anexo 1 da portaria, como podemos ver aqui. Então, da mesma forma, fazer uma exportação ou uma impressão direta. Para fazer a edição da gestão de resíduos, isso é na opção árvore. Árvore, temos aqui uma possibilidade que é árvore de composição, ok? E para fazer a gestão da lista de resíduos, vamos aqui só selecionar, mostrar árvore de composição. E vamos aqui minimizar. Okay. Eu demonstro já a seguir como é que esta parte se faz também. Vamos, entretanto, ver o tipo de listagem. Em todo caso, pronto, o princípio é sempre o mesmo. Temos aqui a parte relativa à edição do caderno de encargos, o PSS. Eu poderei também abordar um bocadinho aqui esta parte relativa às medições e autos, como é que isso se processa, também já iremos falar um bocadinho sobre essa parte. Ora bem, neste momento, temos então a parte de outra listagem que é possível retirar, na opção imprimir, que tem a ver com a análise de ciclo de vida. Análise de ciclo de vida da nossa obra. Ok. Fazemos também impressão direta. Outra listagem que também é possível retirar tem a ver com a parte relativa ao manual de utilização e manutenção. Esta é uma listagem que às vezes desconhecemos e é uma listagem muito interessante, que tem a ver com algo que muitas vezes os promotores gostam de apresentar no fundo, no final da execução da obra. Isto é, quando temos aquela situação, no fundo funciona como manual e utilização e manutenção do edifício. No fundo, quais são os cuidados a ter de X em X tempo, tem a ver com questões relacionadas com a questão das garantias, quais são as precauções, no fundo, quais são os cuidados que devemos ter com a habitação, não esquecer qualquer coisa como limpeza das escaleiras. Isto está aqui tudo muito bem detalhado, tem a ver com aquilo que nós chamamos de manual de utilização e manutenção do edifício. Ok? Na parte das estruturas nas escadas, pronto, indica-nos aqui concretamente inspeção de juntas de dilatação se existirem, temos que observar, portanto, algo muito útil. Funciona quase como o manual de utilização de um eletrodoméstico, acaba por ser o mesmo, só que nisto é afeto à nossa habitação. Pronto, fechamos então, fazemos a impressão. Este manual também é algo que também é possível de editar, no fundo, também, com a opção de mostrar manual de mostrar árvore de composição, portanto, estávamos aqui a ver na parte da edição do manual.
Vamos agora ver, digamos, a parte da outra listagem que tem a ver com a calendarização da manutenção. Portanto, quando eu vou aqui a arquivo imprimir, calendário de manutenção, ok, calendário de manutenção, permite listar uma relação, no fundo, o que é que isto permite fazer? É uma relação das operações de manutenção calendarizadas para os artigos que são provenientes do gerador de preços e que só foram constantes no orçamento, neste caso. Aqui sim, acondicionamento de terreno. E o que é que nós temos que fazer todos os anos, ou de X em X anos, quais são os cuidados a ter com essas operações de manutenção do nosso edifício. Okay. No caso das fundações e por aí fora. Estruturas. Fazíamos também uma exportação ou imprimíamos para ficheiro. Depois tem uma outra listagem, como podem ver, temos N listagens que são possíveis de tirar, como sendo, por exemplo, quantificação de manutenção decenal. Quantificação de manutenção decenal. A partir da informação do gerador de preços, é possível, no fundo, gerar, vamos fazer aqui uma vista preliminar, é possível gerar automaticamente uma previsão dos custos da manutenção para um período de 10 anos, é algo que nós às vezes nos esquecemos, quer dizer, é como comprar um carro, depois temos que mudar pneus, por aí fora, pronto, aqui também no período de 10 anos, ao fim de 10 anos, se calhar vamos ter que fazer a manutenção da fachada, temos que fazer manutenção das caixilharias, ou dos eletrodomésticos, ou qualquer coisa, pronto, isto tem acima de tudo a ver com a parte das estruturas. Válvula de esfera-latão, no caso das válvulas do capítulo 5 das tubagens, no caso do esquentador, por exemplo, termoacumulador elétrico, quais são os cuidados a ter, qual é aquele custo que nós vamos ter associado a este tipo de operação ao final de 10 anos. Portanto, é uma listagem também que poderá ser útil. E desta forma, passámos até certo ponto um pouco por todas as listagens, com a opção arquivo imprimir, uma parte delas estão aqui muito bem evidenciadas, ou com a opção imprimir listagens. Neste momento, o que é que eu vos queria também falar? Configuração da apresentação das listagens. Basicamente já vos falei sobre essa parte, que tem a ver com a opção arquivo imprimir listagens. Quando nós fazemos imprimir listagens através do editor das planilhas, não esquecer isso, não esquecer da ajuda que eu vos referi também, e da parte do manual que está em ajuda no canto superior direito. Temos aqui a parte da editor das planilhas da listagem, ok? E a parte da colocação da simbologia também, como já expliquei. Só aqui uma pequena nota, às vezes também pode ser útil, como é que poderei, sei lá, fazer aqui uma automedição, por exemplo, vamos só fechar aqui a edição da listagem ao nível do controle do caderno de encargos e do PSS, ficamos com o nosso orçamento. Como é que nós agora fazemos então autos? Os autos, no fundo, isto é algo que é relativamente fácil mostrar, medição autos. Ok, nas medições autos, só para ficarem com uma pequena ideia, não é que faça parte desta webinar, mas é algo que também depois podem explorar mais tarde. Tem a ver com questões, por exemplo, eu contratualizei inicialmente uma quantidade em relação a acessórios, vamos por aqui, por exemplo, fundações. Temos aqui as quantidades relativamente ao fornecimento, vamos aqui à parte da regularização, ok? Temos aqui as quantidades. E depois temos os parciais, eu poderia dizer este mês foi feito, por exemplo, 20 metros cúbicos ou metros quadrados de botão de limpeza ou de regularização, neste caso concreto. Em relação às contenções também foram feitos parciais, montagem e desmontagem de confragem, eu tinha considerado aqui 13,22 metros quadrados, podemos considerar 10, portanto seria algo que eu poderia, 25, iremos fazer um lançamento mensal, ok? Aqui vamos pôr 2, por exemplo, e aqui vamos considerar 15. E temos o nosso auto. Neste momento, opção autos, vamos encerrar este auto. Nós estamos no auto de medição número 1, vamos encerrar este auto. Encerramos o auto considerando a data
que eu pretendo, ok? Vamos considerar como se fosse a data da manhã, podemos aceitar. E passo a estar no automedição número 2. Como podemos ver aqui em baixo, auto parcial em curso é o número 2. Isto é uma listagem que é possível de retirar com a opção imprimir também. Portanto, eu quando vou à opção imprimir listagem, quando vou aqui a autos, tenho aqui várias formas ou várias planilhas da apresentação dos autos. Estes autos de medição, estas 3 planilhas que nós temos aqui são formas de apresentação diferenciadas. Isto não tem a ver com a automedição número 1, número 2 ou número 3, tem a ver com formas de apresentação em termos de planilha, de apresentação gráfica. Se eu selecionar, por exemplo, o automedição número 3 e fizer imprimir, aqui aceitar, sim. E temos aqui o auto e a automedição número 1, neste caso a obra, a data de fecho, eu pus a data da manhã, neste caso concreto, e as quantidades que nós imputamos ao auto. O que é que foram feitos? Okay? E da mesma forma seria imprimir ou exportar a listagem. Claro está que se eu tiver trabalhos a mais ou trabalhos a menos, eu também tenho a possibilidade de tirar autos de trabalhos a mais, autos de trabalhos a menos. Pronto, isto é algo que depois já faz parte de outro capítulo, no fundo, da webinar. Não é que seja abordado nesta webinar, mas é algo que tem a ver já com a parte do caderno de encargos, se bem se recordam, que eu falei na primeira sessão, que é já da gestão da própria obra em si. Embora a nossa webinar tivesse como abordagem principal toda a fase de criação do orçamento e das respectivas medições retiradas do Revit ou das várias aplicações da especialidade. Neste momento, termino aqui a minha parte expositiva do webinar.